vem a tempestade, quando surge o perigo, a doença, muitas vezes a fé desaparece. Por quê? Porque daí eu vou pedir para Deus aquilo que eu quero. Não é o que Ele é o melhor para mim que Ele quer fazer. Muitas vezes quando eu não tenho fé, eu não confio que Deus vai fazer o melhor para mim. Talvez o tempo da minha cura, eu gostaria que fosse 2 dias. Para Deus, talvez seja de 20, 30 dias. Essa semana eu vi um caso aqui da PUC de Campinas, o hospital da PUC de Campinas, de um senhor que ele teve alta agora, ficou 270 dias internado com a Covid e as sequelas da Covid. 9 meses num hospital. Será que aquele homem queria isso? Claro que não. Com certeza que não. Né? Nós tivemos aí, não sei vocês aqui, mas todo mundo está pegando. Agora eu peguei, minha esposa pegou, minha filha pegou. Nós tivemos na central lá, irmãos que faleceram, irmãos que ficaram quase 1 ano para se recuperar, irmãos que ficaram 28 dias entubado. Como é que está a fé de cada um no momento desse? Porque se eu não tiver com a minha fé plena ali, e eu achar que Deus vai fazer aquilo que o meu coração pede, não é assim. Né? Quando temos de enfrentar alguma dificuldade, é que provamos se temos fé. Muitos pensam que têm fé, mas ficam embaraçados por qualquer teia de aranha que aconteça no caminho para o céu. Muitas vezes. Por exemplo, ele diz assim, eu não posso seguir a verdade. Aí você vai falar, mas por quê? Porque eu tenho o meu trabalho, eu preciso trabalhar sábado. Mas e a fé de dar um passo adiante e procurar o teu chefe e conversar com ele? Claro que isso antes tem que orar muito a Deus. E dizer, Senhor, eu quero seguir, eu quero guardar, mas eu preciso do trabalho. E Deus muitas vezes pode ser que vai tocar o coração daquele chefe, vai dizer, não, tá bom, vamos mudar o seu horário. Pode ser que esse chefe vai dizer, não vou fazer isso por você. Se você quiser, você peça conta, como a gente conhece alguns casos. Quando você tem fé, você confia que Deus está cuidando. E você vai dar o passo e vai pedir a conta. Para alguns, loucura. Mas para quem confia em Deus, é o passo mais bem dado na vida dele. Por quê? Porque ele está dando um passo com fé, com a certeza de que Deus está cuidando dele. E com certeza, olha, eu não conheço nenhum caso. Eu posso falar mais da central porque eu estou ali, né? Mas eu conheço vários casos de pessoas que chegaram a ficar 1 ano desempregado para poder se batizar e seguir os caminhos de Deus. E foi vivendo e se mantendo, e um bico aqui, outro ali. E quando apareceu um trabalho, apareceu para ganhar 2, 3 vezes mais do que ele ganhava ali naquele outro. Porque Deus viu que aquele homem era um homem de fé e que abriu mão de tudo para poder segui-lo, para poder exercer essa fé na vida dele. Vocês aqui devem ter vários exemplos desses também, com certeza. Eu vejo casos, por exemplo, de jovens que falam que, olha, Fernando, a gente tal, eu conheço esse estudo bíblico, mas eu só vou se batizar quando eu terminar a faculdade, porque eu tenho algumas matérias no sábado. E fica naquela luta interna, porque não quer estar ali e acaba indo, mas não tem a coragem de ir orar a Deus e buscar ali as pessoas que podem resolver isso. Por outro lado, a gente conhece pessoas que de uma faculdade de 5 anos ficaram 8 para compensar as matérias de sábado, porque não queriam desviar da sua fé. O que fizeram os discípulos? Deixando tudo seguir. Quando aqueles discípulos foram chamados por Deus, e Deus foi buscando cada um ali. Eles tinham família, eles tinham emprego, eles tinham fazendas, eles tinham renda. Alguns eram muito bem de vida, outros uma situação mais desfavorável.
Mas quando foram chamados para seguir Jesus, algum deles na Bíblia, vocês lendo, vocês viram algum lugar que diz assim, não, porque esse perguntou o que ele ia comer, esse perguntou onde ele ia morar. Existe algum caso de algum discípulo desse? Pela fé que eles tinham, quando eles receberam um chamado para seguir a Jesus, eles, eis-me aqui, Senhor, e acompanharam. Será que eles chegaram a passar sede ao lado de Jesus, passar fome? Não, Jesus nunca deixou faltar nada para eles. E isso é uma verdade nos dias de hoje, quando eu realmente comungo a minha fé. Novamente, a fé está baseada no estudo da palavra de Deus, a fé está baseada na minha relação com Deus. Essa relação vem através do quê? Da minha oração com Deus, porque eu começo a ouvir a voz dEle, eu começo a entender o que Ele está falando comigo. Vocês já receberam um telefonema de alguém que vocês não conhecem? A primeira coisa que vocês perguntam é o quê? Quem está falando? Mas quando você tem familiaridade com aquela pessoa, você já conversou bastante com ela, você imediatamente identifica quem é aquela pessoa. E essa identificação com Deus, ela tem que vir através das nossas orações. E através da nossa comunhão com Deus, através da nossa levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Eu não posso saber que tudo isso é uma verdade, que eu vivo essa fé, que eu tenho plena certeza dessa fé, e eu não consigo falar para ninguém sobre isso. Eu preciso falar. Em Mateus 6,33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, porque no mundo moderno de hoje, no mundo consumista que nós vivemos, nós buscamos tudo, né? Nós buscamos o shopping, o celular mais moderno, o carro, enfim, é tanta coisa que a gente busca. E esse consumismo está cada vez aumentando mais. E parece que se você não acompanhar, você olha para trás e você fala assim, nossa, mas eu não vou conseguir seguir adiante, eu não vou conseguir. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. O que faz a fé na nossa vida? Ela remove montanhas de dificuldade. Nos dá poder para obedecermos. Ela não faz a gente obedecer, ela nos dá poder. Aquelas coisas que não podemos fazer por nossas forças, Deus resolve pela nossa fé. Ele abre caminho. Ele abre caminho onde não havia caminho. O que aconteceu com o Mar Vermelho? Se Deus não tivesse aberto o Mar Vermelho, o que aconteceria com aquelas pessoas? Mas Deus sabia o quanta fé e o quanto aquelas pessoas o acompanhavam. O seguiam, estudavam, se relacionavam. Dá-nos poder para vencer. Diremos com Paulo. O que o Paulo fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha a história de Paulo desde o começo. Um homem terrível. Terrível. Sai de Saulo, Paulo se transforma numa outra pessoa. Por quê? Porque no momento que ele conheceu, no momento que ele foi apresentado para Deus, ele viu que ali era o caminho da vida dele. E ele começou a trabalhar o crescimento dessa fé na vida dele. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23.
quanto. Perceberam a palavra? Tudo. Não é alguma coisa sim ou alguma coisa não, é tudo. Basta crermos. A fé faz-nos ver, aqui a gente está vendo aqui, né? Faz ver o invisível, o impossível, para os olhos dos outros. Ela amplia o nosso horizonte para além das montanhas que nos rodeiam. E não são poucos, cada dia nós temos uma montanha na nossa frente que precisamos remover. Como Abraão, peregrino neste mundo, esperava a pátria celestial. Só nós não temos outro objetivo na nossa vida que não seja a pátria celestial. Eu não posso me preocupar e cada dia mais próximo está esse acontecimento magistral, maravilhoso, que é a volta de Cristo Jesus. Nós estamos vendo o que está acontecendo nesse mundo. Pandemias que pararam o mundo, pararam a vida de todas. Guerras, porque uma pessoa resolveu lá que alguém tinha que invadir um país. Nós estamos vendo aí sistemas que estão acontecendo, fomes, famílias inteiras. Se vocês forem à cidade de São Paulo, vocês vão ver famílias inteiras, marido, mulher, crianças, numa barraquinha acampada numa praça, porque perderam tudo e não tem mais onde morar. Vocês acham que Deus, esse é o objetivo de Deus para a nossa vida? Não. Nós estamos muito próximos. E por estarmos muito próximos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos cada dia crescer mais e mais para podermos alcançar o céu. Esse crescimento, ele só vai acontecer se eu me firmar na fé. Deus me colocou. Na igreja remanescente dos últimos dias que estamos aqui. Muitas vezes a gente não entende por que as pessoas, e aí, até outro dia comentando com alguém, a pessoa me disse: Fernando, a nossa igreja parece que é sabatista, não é adventista, porque sábado lota, domingo mais ou menos, quarta-feira quase ninguém. Será que esse é o projeto de Deus para a igreja dele? Com certeza não. Ele pede que cada dia mais a gente esteja aqui para nos fortalecermos. Porque está aí, está terminando, está acabando. E aí a porta da graça fechou, acabou. E muitos com certeza se arrependerão. Eu não sei quantos estão nos assistindo. Eu não sei quantos irão nos assistir. Mas eu diria para você, seja você adventista ou não, saia de onde você está. Venha para a igreja. Venha aqui para a igreja da Árvore Grande, no bairro da Árvore Grande. Nós temos aqui culto quarta-feira, 19 horas. Domingo, 19 horas. Sábado, a partir das 9 da manhã, escola sabatina e culto. Venha. Você precisa estar aqui para se fortalecer na sua fé. Porque é ela que vai te levar, junto com todos que estão aqui, para a casa celestial. E esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Será que a fé no mundo de hoje? E aí, uma pergunta que cada um vai responder para si. Nós temos fé suficiente para passarmos por todas as provações, dificuldades, e para termos a certeza de caminharmos todos os dias que estamos no caminho de encontrar com Cristo Jesus? É uma pergunta que cada um vai ter que ler. Será que a nossa fé é igual a de Abraão? Ou igual, aí vocês podem ler, livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos vários ali. Será que a sua fé é igual a algum deles? A minha, será que está igual? O materialismo é a filosofia do nosso dia a dia, como nós falamos. Hoje o ter é constante. Eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter aquilo. Não há tempo para oração, meditação, leitura da Bíblia. Dizem alguns que têm fé, mas que espécie de fé é essa? Fé que não leva o homem a servir a Deus é morta.
Isso aqui é outra situação que nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ser servos do Senhor. Eu preciso servir a Deus. Eu estou numa igreja que tem N departamentos que eu posso servir. Eu não posso colocar como empecilho horário, trabalho. Dificuldades existem e sempre existirão. Eu, como nosso irmão Nelson falou, eu fui primeiro ancião durante 4 anos na Central. Uma igreja antes da pandemia. Muito dinâmica, muitos departamentos. Você tem a ideia, nós tínhamos quase 40 departamentos funcionando ali, né? E eu trabalho com vendas, eu viajo bastante, eu saio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tinha hora que eu falava, não, eu vou entregar, eu não vou conseguir. Porque era tanta coisa, né, que a gente tinha que estar ali. Mas aí um dia, conversando até na época com o pastor Disseu, não sobre isso, eu me peguei e disse, espera aí, eu não sou primeiro ancião. Esse cargo não é meu. Tem uma diferencinha aqui que eu não estou sabendo. Eu estou como primeiro ancião. Eu fui colocado por Deus ali. Eu recebi um chamado dele e eu aceitei. Então, meu amigo, você vai ter que fazer sim e trabalhar para que o melhor aconteça. Porque na casa de Deus não existe meio termo. Na casa de Deus a gente não pode fazer mais ou menos. Na casa de Deus a gente tem que fazer sempre mais. Porque Deus é assim com a gente. Deus não fica fazendo meia boca com a gente. Deus está sempre fazendo o melhor para a minha vida, para a vida da minha família, e para cada um e para cada família dessa igreja, liderança. E nós temos que fazer. Eu preciso servir a Deus. O justo, porém, deve viver pela fé, como nós vemos em Romanos 1,17. João contemplou o último povo preparando-se para a volta de Jesus. E ele assim descreve: aqui estão os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Será que essa fala aqui que nós estamos vendo corresponde aqui à verdade? E nós vemos aqui, ele contemplou o último povo. Quem é o último povo? Somos nós agora. Isso está escrito em Apocalipse 14, 12. Só pela fé alcançaremos a vitória. 1 João 5, 4. E a vitória está onde? No céu. Perpétua é uma moça, é uma nobre patrícia romana. E ela converteu-se ao cristianismo. E por ela ter se convertido, imagina uma romana se converter ao cristianismo. Ela foi condenada. E ela seria jogada aonde? Às feras. E ali seu velho pai veio a ela e disse-lhe: por amor a mim, por amor à sua família, por amor aos seus amigos, renuncie ao teu Cristo e adore aos deuses da nossa pátria. Perpétua nada respondeu para aquele pai. Seu pai caiu de joelhos e ele insiste novamente. E o povo gritava: jovem Patrícia, tem compaixão de teu velho pai, renuncia ao teu Cristo e adora aos deuses da nossa pátria. Perpétua respondeu com firmeza e serenidade que isso é o que se espera de um cristão, de um homem, de uma mulher, de um cristão de fé. Eu sou cristã. Preferiu a morte do que renunciar à sua fé. A fé dá-nos poder para vencer o quê?
a própria morte. Porque aquele que morre com fé em Cristo Jesus, renascerá. Tenhamos fé e seremos vencedores. Eu gostaria de encerrar aqui, antes do nosso hino final, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Segundo Timóteo 4, de 6 a 8, o apóstolo Paulo, ele está prevendo o seu martírio. E ele diz aqui assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, com certeza, não sei se para vocês, mas para mim, talvez seja das pessoas que nós vemos da Bíblia com a maior fé. Um homem de muita, mas muita fé. E uma fé verdadeira. Uma fé que não impunha medo a ele. Não importa o que acontecesse na vida dele, Paulo estava sempre preparado pela sua fé em Deus. Que nós possamos, todos nós, sair daqui hoje preparados e nos preparando para que um dia nós possamos encontrar a Cristo. Mas esse encontro ele só vai acontecer se realmente eu e você estivermos preparados através da Bíblia, através da comunhão com Deus, que é a sua relação com Deus, a minha relação com Deus, através da participação no templo de Deus, que isso todos os dias que eu estou aqui, a minha fé vai crescendo, mas que principalmente nós nos alimentemos e possamos passar também para as outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus, de quão maravilhosa é essa fé que nós temos em Cristo, para que todo esse grupo possa fazer parte da mansão celestial. Neste momento, nós estaremos entoando aqui o hino Fé é a Vitória, hino 261. De Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhai, e contra os inimigos vi sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás.
A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um nome novo há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Fé é a vitória, e com ela o mundo nós vamos vencer. Vamos orar. Grandioso e amado Pai que habita nos altos céus, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na sua casa de oração, onde pudermos aqui compartilhar da sua palavra. Quero agradecer, Senhor, por ter me usado como um instrumento em tuas mãos, para que o Senhor trouxesse essa mensagem para nós. Peço, Senhor, pelas famílias dessa igreja. O Senhor abençoe a cada família desta igreja. Cuide, proteja, dirija a vida de cada um. Esteja também com os líderes desta igreja, com o seu pastor. Senhor, para que todos os dias nós possamos nos fortalecer na nossa fé, para que em breve, na volta de Cristo Jesus, todos nós possamos estar habitando a casa celestial. Que essa é a única razão de estarmos aqui nessa terra, porque aqui nós não alcançamos mais nada, Senhor. É isso que te peço, protegendo e abençoando a todos no retorno para os seus lares, em nome de Jesus, amém. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair